Olá você que acompanha o Conexão Cidadão. Hoje no programa vamos mostrar o resultado de uma pesquisa que já vem sendo trabalhada aqui no tribunal há algum tempo, né, Carol? Exatamente, que envolve a qualidade das rodovias estaduais. Por isso, trouxemos aqui nos estúdios da comunicação do tribunal o Arielton e o Antônio Ferreira Júnior. Vocês poderiam falar, para começar, qual foi o objetivo principal da pesquisa de vocês? Primeiramente, a gente queria agradecer a oportunidade, né? Eu estou retornando aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre esse trabalho do cientista-chefe. O artigo que foi publicado, né, nós dois somos coautores, né? Teve como autor principal um colega da universidade, um pesquisador, o Jardel, que está acompanhando também as fiscalizações de campo conosco. Ele teve como objetivo fazer uma análise, né, do custo do ciclo de vida útil de uma rodovia, uma dessas que estão dentro da amostra que nós selecionamos nesses 2 últimos anos. Né? E como é que é feito isso? Né? A gente pegou dados do que seria os dados ideal de projeto, né? Com a aplicação dos normativos do DENIT, pegando a espessura da camada, o grau de compactação, e fizemos um comparativo do que foi identificado em campo, certo? E a partir daí nós fizemos uma análise da vida útil da situação 1 com a vida útil da situação 2, né? Do que seria o cenário ideal e o que seria o cenário que de fato foi realizado, né? Certo? E a gente chegou a algumas conclusões bem interessantes. O objetivo geral do trabalho é trazer em termos financeiros qual é o impacto de se construir uma rodovia mal executada, né? Assim, de forma geral, é mais ou menos isso que a gente tentou fazer. E aí foram abordados principalmente dois aspectos principais da construção, que foram o grau de compactação das subcamadas, da base e da subbase da rodovia, e a espessura dessas camadas. Como executar mal a rodovia nesses parâmetros afeta a qualidade dela e como isso afeta em termos financeiros os custos que você vai ter a mais com manutenção ao longo do ciclo de vida dessa rodovia. Eu vou fazer só uma pergunta aqui para complementar. É que vocês falaram de camadas. Certo. Então isso quer dizer que uma estrada ela não tem apenas aquela parte do asfalto que fica por cima, que a maioria da população lembra quando vê uma estrada, quando vê uma rodovia, né? Quando vê um buraco, né? Então, a gente tem pavimentos com tipologias diferentes, né? Então, a maioria do que é executado aqui no Ceará é conhecido como pavimento flexível. Então, nós temos a camada do revestimento asfáltico. Embaixo dessa camada, nós temos camadas, em geral, granulares, né? Aí temos a base, logo abaixo temos a subbase e temos o subleito, que seria o terreno natural da estrada. Podemos ou não ter uma outra camada chamada reforço do subleito, né? Então, abaixo do asfalto podem ter 3 ou 4 camadas, né? Exatamente. Tudo vai depender do terreno que a estrada for passar ou obrigatoriamente tem que ter essas 4, 5 camadas? Não, tudo depende do tráfego e depende do terreno, como você falou, dos materiais disponíveis, né? A gente estava pesquisando aqui a produção do programa e a gente estava dando uma olhada que o DENIT ele tem como se fosse um protocolo, né, do que seria uma estrada ideal, e aí a gente fez um comparativo que o governo do estado não tem esse protocolo à altura do que é dado no DENIT. É por aí mesmo e por isso que a qualidade das nossas estradas acaba sendo um pouco mais defasada do que estradas federais? Não, na verdade, o DENIT ele tem um manual de pavimentação onde ele dispõe sobre como deve ser feito o dimensionamento, que é, a depender do tráfego que passa naquela região, qual a espessura das camadas que vão ter. E ele também tem normas, inclusive o governo do estado também tem normas, que regulamentam os parâmetros que aquelas camadas da rodovia tem que ter. Então, assim, não é que o governo do estado não usa, eles usam. O problema é que, às vezes, é usado de uma forma não correta, né? E, às vezes, o que está construído também não atende os normativos que existem. E com relação aos resultados, quais foram assim, as principais evidências encontradas, conclusões que vocês encontraram em comparação ao que estava previsto e o que foi de fato construído, né? Que vocês falam de as-built, né? Certo. A gente chegou a uma conclusão, inicialmente, que o trecho do cenário ideal, ele custa mais caro do que o que foi encontrado em campo. Até porque as espessuras das camadas que foram encontradas em campo eram inferiores ao que de fato estava previsto. Que deveria ter sido encontrado através do projeto básico, certo? Só que esse custo, ele acabou sendo compensado ao longo do tempo,
né? Porque como é que a gente faz uma análise da vida útil de uma rodovia? A gente verifica a questão do aparecimento de fissuras, de áreas trincadas. Então, se a gente tiver até 30% de uma área trincada na rodovia, a gente considera como se ela estivesse chegando ali no final da vida útil dela. Então, através de um aplicativo conhecido como Medina, né, que hoje está disponível na internet, foi desenvolvido pelo DENIT, a gente consegue fazer essa simulação através de algumas características dos materiais e pode concluir com que mês aquela rodovia vai chegar nesse final dessa vida útil. Então, foi obtido através de laboratório essa situação do cenário ideal e do que estava em campo também. Foi identificado o modo de resiliência, entrou-se com esses dados nesse aplicativo e encontrou-se que o cenário ideal ele teria uma duração de 82 meses, até precisar da primeira manutenção, certo? E o que estava construído em campo, mesmo tendo custado mais barato, com 40 meses ele já iria precisar de uma manutenção. Então, metade do tempo, a metade do tempo. E isso implica em quê? Né? Implica no custo de uma manutenção precoce, né? O que acontece? A gente iria... Essa rodovia, né, que a gente fez essa análise, ela tinha uma vida útil de 10 anos. A previsão era de 10 anos. Então, como eram 40 meses, a gente ia precisar ir realizar 3 manutenções até o final da vida útil dela. Enquanto a do cenário ideal seria 1,5, digamos assim. E aí, então, ao final desse período, quando você compara custos, não só da implantação, como manutenção, essa daqui ela já ultrapassaria bem mais, né? Mas dentro do estudo, são que foram camadas mais finas ou os materiais aplicados dentro da construção daquela estrada são inferiores? Foram duas coisas. Primeiro, que a espessura das camadas ela estava menor do que deveria ser, de acordo com os normativos lá do DENIT. E depois que o grau de compactação das camadas não atingiu o parâmetro mínimo. Aí o Arielto falou de módulo de resiliência, que é uma propriedade dos materiais. Quando você não compacta adequadamente o material, isso afeta muito o módulo de resiliência, que é uma medida de rigidez da camada. Quando você tem um módulo de resiliência pequeno, a camada é pouco rígida, então ela é muito deformável, pode ser que isso seja propenso a dar defeitos no futuro. Então, como é que teria que ser feito? Teria que ser feita a camada, a compactação a 100%, né? E a gente encontrou valores, em média, em torno de 90% do grau de compactação. Quando a gente fez os ensaios do módulo de resiliência, a 100% grau de compactação, a gente obtinha um valor. Quando a gente fazia o ensaio de módulo de resiliência na condição que a gente achou em campo, em torno de 90% de grau de compactação, a gente achava o valor até de 2 a 3 vezes menor de módulo de resiliência. Aí, com isso, fazendo a simulação, como o Arielto falou, pelo método Medina, a gente encontrou que a vida útil desse pavimento executado dessa forma seria muito menor do que se fosse um pavimento executado em conformidade com as normas, né? Ele duraria metade do tempo, né? E aí isso impacta muito o custo de manutenção. Ela tem que ter muito mais ciclos de manutenção, que é uma atividade cara também. E aí, no fim das contas, quando você considera investimento e manutenção, você tem numa rodovia mal construída um custo total muito maior. A gente chegou a um valor nesse estudo, nesse caso específico, de um custo ser elevado em 13%, né? E aí, para essa rodovia, em termos financeiros, deu coisa de 20 milhões de reais. Assim, é uma coisa bem impactante. E assim, vocês poderiam indicar quais os principais benefícios de pesquisas como essas para dentro da fiscalização de obras públicas? Eu vejo como principal benefício uma estimativa financeira de um benefício de uma ação de fiscalização, né? De vez em quando o tribunal ele faz algumas determinações ou recomendações que não tem explicitamente ali um valor financeiro, não é uma imputação de débito, mas ela tem esse potencial de fazer o Estado economizar esse dinheiro, entendeu? E eu acho que também até dizer, de forma, vamos dizer, que mais exata possível, né? A quantificação desse prejuízo, vamos dizer assim. Exatamente. Uma forma de quantificar o prejuízo de uma má execução do pavimento, né? Sim. E só complementando o Antônio, eu acho que ele através de um trabalho desse, a gente tem um diagnóstico, né? A gente consegue entender que as falhas, elas não estão só na execução do pavimento, mas ela pode vir lá da fase de projeto. Do planejamento, né? Exatamente, de planejamento. Então, a gente pode também fazer algum tipo de ação ainda na época da fase de planejamento, né? Quando esse edital ainda estiver aberto.
verificação de projetos, se está realmente de acordo com o normativo, se as camadas foram dimensionadas da forma correta, né? Então a gente pode se antecipar e já atuar também nessa outra fase. E também é uma forma de descobrir a falha no meio desse percurso, né? Porque o projeto, tudo pode estar tudo correto, mas na hora da execução eles podem fazer de forma errada ali e com a pesquisa pode descobrir. Isso acontecendo, dá para ter sanções a essas empresas? A partir desse trabalho, a gente tenta primeiro mudar a cultura, né, do jurisdicionado. Primeiro, mostrar para ele que está tendo esse tipo de problema, né, se é ou não algo recorrente. A partir daí, tentar mudar a cultura do jurisdicionado. E, claro, isso sendo uma coisa que continue acontecendo, sendo recorrente, sendo identificado algum dano, né, será aberto algum tipo de procedimento para a gente poder averiguar. Ariel e Antônio, a gente agradece muito a presença de vocês. Eu acho que uma pesquisa dessa é muito interessante e mostra as possibilidades de atuação do Tribunal de Contas, né? A gente sabe que rodovia é uma obra que tem uma materialidade muito grande, né? Tem uma monta de recursos muito elevados e a gente está ali no dia a dia sempre com um fluxo muito grande de veículos, então tem a questão da segurança, tem todos os outros pontos que não tem relação direta também só com um prejuízo financeiro, mas de dar o conforto e de dar a segurança para os usuários. Então, a gente acredita que com o avanço dessa pesquisa, a gente vai conseguir também melhorar essa condição do usuário final, do cidadão, né, para que possa andar em rodovias que sejam melhores projetadas e mais seguras. Obrigado pela presença de vocês. Espero que retornem mais vezes com mais resultados dessa pesquisa. Tem dúvida ou tem alguma sugestão sobre o tema que você quer ver aqui dentro do programa? Mande um e-mail para a gente. Qual é o nosso e-mail, Carol? Nosso e-mail é comunicação@tce.ce.gov.br. Com a coordenação de Kelly de Castro e a produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal, Conexão Cidadão fica por aqui. Até a próxima. Até.